Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Mulheres em Transformação. E hoje com um tema muito importante, o comportamento do adolescente. E nós temos hoje a honra de ter Patrícia Cruz conosco. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada, pastora. Eu sou casada há 22 anos, sou psicóloga, sou educadora parental também, que é uma área da psicologia onde nós treinamos os pais, nós munimos eles de ferramentas para ajudar o seu filho nas habilidades sociais, habilidades emocionais, habilidades do comportamento. Nós somos diáconos aqui nesse ministério, temos 2 filhos também, o Mateus de 20 anos e a Maria Eduarda de 17 anos. E é uma alegria estar aqui hoje, podendo participar deste momento tão especial. E nós queremos abordar sobre a adolescência, uma fase de tantas transformações físicas, emocionais, no caráter. E também, muitas vezes, encontramos tantos desafios para entender, para lidar com esta nova fase, que não é para ser pesada, mas que o Senhor tem clareza, o Senhor tem ensino, a psicologia também nos capacita, nos orienta a ter ferramentas e atitudes assertivas em relação ao nosso filho, que está passando por um tempo de desafios e que nós precisamos ser esses pais facilitadores. E hoje nós estamos aqui com a Paty para nos dar diversas dicas e eu tenho certeza que irá nos abençoar demais. Patrícia, o que acontece nessa fase da adolescência e que os pais não reconhecem mais os seus filhos? Então, essa é uma fase bastante significativa, né, de muitas transformações, tanto para o adolescente quanto para os pais. E eu sempre costumo dizer assim que a mudança no adolescente, essas transformações, tanto cognitivas como exigir um pouco mais de autonomia, esse boom, né, emocional de a hora tá lá em cima, a hora tá assim, parece que tá em depressão. Isso vai exigir dos pais uma nova forma de se relacionar com esse adolescente. Né? Pensando de uma maneira neurológica, o cérebro do adolescente ele não é mais o mesmo que o cérebro de uma criança. Sim. Né? Então, o que nós entendemos? A teoria vai dizer assim que enquanto você tem um filho criança, o pensamento dele, o cognitivo dele, está relacionado ao pensamento concreto. O que isso quer dizer? Se a criança perguntar para mim, Patrícia, o que é isso daqui? Eu vou dizer, isso aqui é uma colher. E a criança vai acreditar naquilo e vai dizer, isso aqui, a minha mãe, o meu pai disse que é uma colher. A partir do momento que essa criança vai entrando na puberdade, na fase de adolescência, vai entrando então o pensamento abstrato. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o filho perguntar, o que é isso daqui? E eu dizer, isso daqui é uma colher. Ele vai ter um pensamento mais subjetivo. Ele vai ter um pensamento mais curioso e ele vai começar a se questionar. A gente chama isso de pensamento subjetivo. Eu não penso mais igual aos meus pais, eu passo a pensar da minha forma. E eu então começo a expressar isso para os meus pais. Ou seja, ele vai perguntar, mas para que serve essa colher? Mas por que existe essa colher? Sim. Mas aonde que eu posso usar essa colher? E os pais, eles são bombardeados de inúmeras perguntas, onde eu costumo dizer que os pais de antigamente, vamos pensar assim, era uma forma de educação onde os pais diziam e os filhos prontamente obedeciam, às vezes até por medo. Hoje, nós estamos numa geração de muita informação. Sim. E os pais, por que eu digo que os pais precisam também se desafiar a entrar nesse processo? Porque vai exigir dos pais buscar essas informações, né? É muito característico também no período da adolescência, pastor, a gente chama do luto infantil, né? É quando o adolescente ele vai passar por 3 grandes lutos, que é o luto da identidade infantil, ele não se vê mais criança, mas ele também não se vê adulto.
o luto do corpo infantil, que é aquele corpo que vai sendo transformado, né? Vai sendo modificado. Às vezes eu escuto muitos pais dizer assim, né? Nossa, mas você derruba tudo. De fato, desastrados, né? Exato, isso de fato é uma transformação, né? Eles têm dia que eles acordam e eles dizem assim, nossa, mas parece que o meu braço está maior que a perna, um braço está maior que o outro, porque cognitivamente eles estão tendo essa mudança neuronal. Então isso vai mexer com eles na imagem que eles têm deles. Então olha a importância dos pais aprovar esse filho, mostrar para ele que essa é uma fase que vai passar. E um terceiro luto que é bastante significativo, que isso dói bastante lá no coração dos pais, é o luto pelos pais da infância. Né? O que isso quer dizer? A criança, quando ela olha para os pais, ela vê o pai de capa, né? Perfeito, né? Perfeito, aquele pai herói, aquele pai que ele vai dar conta de tudo, esse pai ele acerta tudo, o pai é o pai. A criança olha para a mãe e pensa assim, nossa, minha mãe ela é super poderosa, mulher elástico, né? Ela dá conta de tudo, ela faz tudo. E de repente esse cérebro começa a entrar lá naquele pensamento abstrato, né? Que é olhar para os pais e perceber que esses pais não são tão perfeitos. A capa cai, né? A capa cai. Né? E daí eles começam a olhar aquela mãe gritando, às vezes dentro de casa, aquela mãe chorosa, começam a perceber que a mãe está depressiva, a mãe está ansiosa demais com os afazeres do dia a dia, começa a olhar para o pai e ver que o pai também tem defeitos. Puxa, meu pai não trata minha mãe assim do jeito que eu imaginava. Então aquilo vai gerando um conflito muito significativo na vida do adolescente. Então é uma fase, pastora, onde os pais eles estão treinando, eles precisam ter essa consciência de perceber que eles são treinadores emocionais. Então essas mudanças elas vão acontecer e vai exigir dos pais uma nova mudança de postura diante desses filhos, porque eles não estão mais lidando com uma criança. Eles estão lidando com um adolescente que está nesse processo de transformação e que esse luto que nós falamos, né, desse luto dos pais da infância, ele também vai gerar um comportamento de afastamento desse filho, né? E os pais, é claro, né, eu também já passei por essa fase, não é fácil, né? Aquele filho que antes vinha e te abraçava e sentava no colo. A tua opinião era muito importante. A minha opinião era muito importante. Eles vinham, né, até mim, até o pai. Agora eles começam a buscar opiniões de fora, né? Tem muito mais peso para eles, né? Tem muito mais peso. Então esse afastamento, eu costumo dizer assim, que é onde os pais dizem, mas eu tô perdendo meu filho. Não, você não está perdendo, né? Nós precisamos ter essa consciência de organizar o pensamento dele. Se eu sei hoje dessa informação tão significativa que os meus filhos começam a pensar de maneira subjetiva, então eu vou munir eles, eu vou capacitar eles para pensar à luz da palavra. Sim. Aí entra, né, a presença do Espírito Santo na minha vida, a minha regulação emocional, né? Porque se eu quero um adolescente regulado emocionalmente, eu também preciso saber como lidar com as minhas emoções. Como que eu, enquanto mãe, lido quando eu estou frustrada? Eu brigo com todo mundo, eu saio gritando, eu tenho um ataque de ira dentro de casa. Como que eu lido no dia que eu estou triste? Como que eu faço no dia da tristeza? Nós não somos perfeitos. Sim. E nós precisamos ter essa consciência, né? Essa percepção de dizer para os nossos filhos, hoje eu não estou muito bem, mas vai passar, a tristeza vai passar. Ou seja, nós estamos ensinando esse adolescente, falando para ele, tudo bem ficar triste, você não precisa ficar alegre o tempo todo. Né? Então, essa busca de autoconhecimento dos pais vai gerar uma adolescência menos desafiadora, onde eu vou conseguir encontrar essa subjetividade do meu filho e ajudá-lo a pensar direitinho, do jeito que eu quero. É um momento muito especial para que nós possamos ensinar valores, ensinar princípios, né? Por exemplo, o adolescente chega em casa e a mãe pergunta, como foi o dia hoje? Olha,
provavelmente ele não vai falar nada, ele vai direto para o quarto. Então é importante dar esse espaço. Entre o menino e a menina existe diferença? Ou o menino... A menina, ela fala mais? Ela fala mais. Sim. Né? Até porque, se nós formos pensar no aspecto social e cultural, a menina ela é incentivada a falar mais sobre as emoções. Sim. E o homem, ele não é incentivado a aprender a lidar com as suas próprias emoções. Né? Então, puxa, o adolescente não falou a hora que ele chegou? Tá tudo bem. De repente, ele vai começar a falar. E daí... Isso é muito importante, isso é muito precioso, porque é o momento que você vai ouvir, ouvir, ouvir e ouvir muito, e você não vai dar um sermão. Adolescente não gosta de sermão. Sim. Adolescente, ele quer acolhimento, ele quer ser bem recebido, ele quer ser ouvido. Né? Então, qual que é a ideia? Fazer aquela cara de samambaia. Por mais que seja algo, digamos, subir no muro da escola, né? Você vai ter que fazer aquela... Ei, qual foi a sensação? Por mais que seja... Por dentro tá, né? Por mais que seja, pastora, uma informação assim, que vai contra os meus princípios familiares. Ouça primeiro. Sim. Né? Não reaja. Não reaja. Ouça. Ao invés de você já dar um sermão, pergunta para ele o que ele pensa sobre aquilo. E o que você, filho, pensa sobre isso? O treinamento emocional é o fazer perguntas. A hora que ele me dá a resposta, eu falo, muito bem. Mas vamos pensar à luz da palavra como que nós podemos aprender sobre essa situação? Então você está ensinando sem dar o sermão. Sim. Então isso vai exigir dos pais. E não só falar é pecado, é do diabo, essas respostas muito terríveis, né? Que daí se torna mais ultrapassado ainda, aumenta, né? Aquele buraco entre os pais, porque os filhos vão olhar, o adolescente vai olhar, meu pai tá no passado, né? Até em relação à Bíblia, meu pai estagnou. Então eu creio que não adianta. Se para criança não adianta responder é do diabo, muito menos para o adolescente. Exatamente. Né? E nessa fala também agressiva, que é um aborrecente, que os pais que chegam, é um aborrecente. Daí o adolescente já vai criando aquele distanciamento. Puxa, se meu pai acha que eu estou aqui para aborrecer com as minhas ideias e o meu jeito, ele vai se calar de vez. Exatamente. E eu ali, enquanto mãe, ou meu marido enquanto pai, qual que é a nossa função? Ajudá-lo a pensar direito. Quando nós temos essa consciência, isso muda completamente o ambiente. Né? Mas para isso, nós vamos precisar, né, digamos assim, ser intencionais. Eu sou intencional em ouvir o meu filho. Né? Por exemplo, ele pode estar falando, ele começar a falar algo assim que aquilo começa a doer no meu ouvido, né? Às vezes usar algumas palavras estranhas. E no final da fala dele, isso muitas vezes já aconteceu, né, dentro da nossa casa. Ele não estava falando dele, ele estava falando de uma conversa que ele ouviu de um amigo com outro amigo. Então, se eu não me espero ele terminar tudo, às vezes eu posso pegar e colocar um peso, achar que é ele que está falando daquela forma. Às vezes, no final, os nossos filhos dizem, mas não é assim que eu penso, né, mãe? E daí a gente coloca ali um peso, né, na vida deles. Né? Então, é muito importante, eu acho que essa informação de nós sermos pais e mães curados. O nosso filho na adolescência, ele vai se distanciar. Isso faz parte. Mas isso precisa haver um equilíbrio. Não é porque ele vai se distanciar que ele não vai mais vir sentar à mesa, que nós não vamos conversar, que ele vai ficar 5 horas dentro de um quarto. Não, não é sobre isso. Mas é dar um pouco mais de espaço, um pouco mais de silêncio para ele, porque isso é até neurológico. Sim. Né? O cérebro do adolescente, ele também tem uma mudança que a gente chama de ritmo circadiano, que é algo orgânico. É aquele adolescente que ele diz assim, o pai quer que ele durma 10 horas, ele fala, mas eu não estou com sono. Isso de fato acontece. Né? Mas o que eu sou? Um treinador. Então eu vou explicar para ele ato e consequência. Filho, amanhã você acorda, sei lá, 5h30, 6 horas da manhã. Você tem que ter 8 horas de sono. Então, eu vou responsabilizar você, eu vou dar para você, né, essa responsabilidade de perceber que é 8 horas de sono que você tem que ter. Então, vamos lá, que horas você tem que dormir? Eu até gostaria de deixar você até um pouquinho mais tarde, mas dia de semana não vai dar. E negociar com os filhos. Né? Entender que aquele padrão da infância, de dizer assim, hora de dormir para todo mundo...
talvez na adolescência não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu vou ter que flexibilizar essa área também. Sim. E até essa mudança e todo esse olhar, essa percepção que os pais têm que ter. Domingo eu estava em uma igreja e eu cheguei e cumprimentei uma irmã, que eu conheço as crianças, os filhos desde pequeno, e a pequena, a menor, estava junto com a mãe, e eu falei, cadê a mais velha? Ela falou, olha, ela já está sentadinha no lugar dela. Às vezes ela tem umas desequilibradas, ela sai correndo. Aí ela lembra que ela já não é mais criança. Aí ela vai e senta. Então, porque ela está naquela idade, 11, 12 anos, que eu não me vejo mais criança. Mas ainda tem algumas coisas, alguns momentos que ela se vê. Então, realmente é um desafio para eles nessa fase em que eles começam também a adentrar a adolescência. E os pais precisam ter esse olhar amoroso e sem críticas. Eu costumo dizer, pastora, que é um olhar assim firme e gentil. Né? A educação, ela vai exigir de nós gentileza e firmeza. Gostei. Firmeza e gentileza. Né? Eu costumo dizer que é ouvir o nosso filho com o coração também. Sim. Né? E não como um general dentro de casa. Né? Se eu entender que eu só vou ser firme, eu vou perder o coração do meu filho. E se eu só for gentil, eu também vou perder ele em algum momento. Porque ele não vai saber resolver os problemas da vida. Né? Algo assim que me veio à memória agora, que eu vejo muito isso acontecer, que é a fase da adolescência dos filhos desencadeia, não sei se é essa palavra, não é estimula, desperta nos pais a sua própria adolescência. E aí a gente entra assim num lugar que precisa haver uma cura, né? Porque esse despertar da adolescência dos pais, às vezes de um trauma que sofreu, né? De uma dor, de uma ferida que não foi tratada, inconscientemente esses pais eles olham para os filhos e rejeitam aquele filho. Porque se vê nele. Se vê nele, porque talvez ele foi rejeitado na adolescência, ou ele apanhou na adolescência, ou ele foi muito humilhado, ou ele foi abandonado nessa fase, ele não teve alguém conversando, cuidando, tendo uma comunicação assertiva com ele. Né? Então, eu vejo isso acontecer muito na clínica, dos pais dizerem assim, ou me mandarem uma mensagem, eu estou com um problema com meu filho e eu preciso de ajuda. Então eu começo a atender esse adolescente, só que hoje eu não atendo mais o adolescente sem tratar a família. Né? Eu faço um combinado com os pais, que vai ser atendimento dos pais, do adolescente, dos pais e do adolescente. E conforme eu vou conversando com os pais, eu vou vendo uma dor ali neles, que precisa ser tratada, que precisa haver uma cura. Né? Ou eu vou vendo aqueles pais que eles estão olhando para o adolescente como se o problema daquele sistema familiar ou o comportamento daquele adolescente fosse só do adolescente, mas às vezes o adolescente aprendeu na família. Né? É aquele pai que muitas vezes ele grita, mas ele não quer que o filho se posicione gritando. Né? E eu costumo dizer que aquele jargão, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Isso não funciona. Lembra lá do pensamento abstrato? O adolescente está olhando para nós e ele está percebendo, nossa, que comportamento, hein? Isso é inconsciente. Só que logo ele vai acabar repetindo. Né? Então, a importância dos pais também buscarem, antes do filho entrar na adolescência, um processo de cura. Um processo de autoconhecimento. Né? Uma busca pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Aquilo que nós não aprendemos no natural, nós vamos aprender no espiritual. O Espírito Santo, ele fala ao nosso interior, né? Ele fala ao nosso ouvido, olha, conversa com seu filho, pergunta sobre isso. Quantas vezes, né, na nossa casa a gente percebeu uma situação e a gente perceber assim, não, esse não é o momento. Espera alguns dias e daqui a pouco traz aquele filho para perto e pergunta sobre algo específico. E ali o filho abre o coração. Quando ele abre o coração, é um momento de cura para nós e para eles. Né? É tão importante nós, enquanto pais, né, pastora, não acharmos que nós somos perfeitos. Quando nós erramos, é importante nós repararmos. Porque é o princípio de Jesus.
Ser esse coração humilde, né? Estamos nesse lugar de autoridade, mas não somos soberanos nesse lugar de eu sou intocável, não erro, é esse lugar. Né? E na verdade, né, pastora, é interessante isso, né? Porque o pai que se acha perfeito, ou a mãe que se acha perfeita, vai viver uma vida pesada. O que é importante, né, pastora, nós compreendermos nesse processo reparativo? Que quando nós erramos com o nosso filho, o Espírito Santo ele também nos sinaliza. E a gente volta lá e fala, olha filho, eu quero te pedir perdão por isso, eu quero realmente transmitir essa ideia para você, o que eu estou falando está certo. Mas talvez a forma, acho que foi eu acho que eu deveria ter falado de outra forma, né? Porque eu quero também te respeitar, eu quero desenvolver com você uma forma respeitosa de nós construirmos a nossa família, você faz parte dela. Então, o que você está incentivando? O filho a vir pedir perdão também. Sim. Né? Porque eu sou o exemplo. Eu sou o exemplo. Então, eu dou o exemplo para que ele possa me ver como uma referência, né? Tira aquele peso do eu sou perfeita, eu não posso errar, que nós vamos errar. Sim, porque e até no momento, como você falou, até no momento em que erramos, nós podemos ser exemplo pedindo perdão, porque isso também é um ensinamento. Filho, eu errei, porque tire essa questão que, não, minha mãe não reconhece. Ele vai se tornar também um adulto que não reconhece falhas ou que vive se defendendo, justificando. Que a gente tem tantas dificuldades depois com adultos que se justificam o tempo todo, porque às vezes isso não foi alinhado ali. Né? E se nós formos olhar, a palavra diz, e o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos. Essa palavra converter é eu voltar. Sim. É eu voltar, eu me converter, eu olhar para Ele. Né? Isso gera uma empatia, isso gera conexão. E esse conflito, esse distanciamento, né? Porque os pais percebem, eu sinto que eu perdi totalmente o controle. O que fazer quando os pais sentem, quando ou você se sentiu assim, já você e o Ney, puxa, eu perdi o controle aqui nessa situação, o que fazer? Tá. Vamos pensar assim, essa palavra controle, ela tem uma conotação positiva e negativa. Sim. Né? Se eu pensar que eu controlo os meus filhos, por exemplo, vamos pensar para eles não se machucar numa brincadeira, eu estou ali controlando. Eu estou controlando aquilo que eles comem, se eles comem muito doce, essas coisas. Mas quando chega na adolescência, eu preciso mudar um pouco essa ideia do controle. Eu prefiro a palavra supervisionar. Eu prefiro assim orientar. Né? Eu gosto muito desse exemplo e eu me sinto muito assim hoje, assim no dia a dia, que é pensar um carro. Né? Um carro, eu como adulta, já mãe, meu marido pai, já um adulto, nós temos carteira de CNH, então nós estamos ali pilotando esse carro. Quando os meus filhos eram crianças, eles estavam sentados no banco de trás e eles estavam observando tudo. Né? Estavam ali protegidos com um cinto. De repente, quando eles chegam numa idade, eles podem passar para o banco da frente. Mas eles são ali adolescentes já. Então, eles vão ter uma visão diferente, eles vão ter experiências diferentes, então eles estão subindo de patamar. Né? Existe uma mudança ali, né? Como a gente falou, dessas transformações. Mas vai chegar uma hora, e eu acho isso assim lindo, eles vão fazer 18 anos e eles vão pegar a CNH deles. E eles vão passar a dirigir. Então, eu preciso ser o copiloto daí, que é olhar para eles e desfrutar daquilo que eu semeei na infância. Porque a adolescência é justamente esse período, né? Aquilo que eu semeei na infância, eu vou colher na adolescência. Né? E tudo que é ruim e tudo que é bom vai pipocar na adolescência. E eu vou ter que ter esse equilíbrio de tirar algumas coisas, resolver outras, implementar ali alguns alimentos mais sólidos. Então, esse exemplo do carro é justamente isso. Eu não posso ter essa ideia que eu vou controlar, eu vou supervisionar o meu filho. Mas para isso eu estava ali primeiro no volante. No volante.
até que eu vou dando determinada autonomia, mas supervisionada. Supervisionada, não é deixar sozinho. E é falar isso para os nossos filhos. Você é um adolescente, então você ainda precisa dos meus cuidados, isso é amor por você, né? E conquistar o coração desse filho, porque a gente pensar assim que a gente vai controlar um adolescente, isso não funciona. A gente pode até pensar, mas não vai funcionar. Né? A gente precisa ter assim, uma aliança com os nossos filhos, de conquistar esse lugar de falar na vida deles. Às vezes, nós pais, nós erramos achando que porque a gente é pai e mãe e porque a gente é autoridade, a gente vai fazer do jeito que a gente quer. A gente pode até fazer do jeito que a gente quer, mas talvez a longo prazo... Os frutos serão amargos. Os frutos serão amargos, né? Então, desmistificar essa ideia do controle, mas pensar na ideia de disciplinar, de orientar, de mostrar, de supervisionar, e tudo isso com gentileza e firmeza. Porque eu vejo como... Até você fez um post no seu perfil do Instagram falando sobre o adolescente, essa transição, as coisas que ele vai podendo fazer, né? A direção que os pais dão. Você começa arrumando seu quarto, você começa lavando sua roupa também, você ensinar ele a lidar com a roupa, com a máquina, tudo isso. Porque às vezes eu vejo adolescentes com algumas dificuldades em administrar seu tempo, em administrar até a sua higiene pessoal. Exato. E eu fico com muita dó quando eu vejo um adolescente com dificuldade na higiene pessoal, que é algo tão básico, que às vezes... mas ele precisa de instrução. Precisa. Puxa, querida, agora você tem um outro, digamos, as glândulas já é diferente, porque não é mais de uma criança. Eu lembro quando eu passei essa fase, minha mãe, durante a infância, sempre falava, hoje não lava o cabelo. E eu sempre perguntava, hoje lava o cabelo? Hoje lava o cabelo? Daí chegou a fase, o dia, que eu falei, mãe, hoje eu lavo o cabelo? Ela falou assim pra mim, agora você vai decidir. Se você quiser lavar o cabelo hoje, se você não quiser lavar o cabelo hoje, daqui pra frente não sou eu mais, é teu cabelo, você já tá uma mocinha, você decide. Então eu comecei a controlar isso e as coisas foram em relação a minha higiene pessoal também. Agora você precisa usar isso, você precisa isso. Você vai começar também a limpar a sala. E quando ela começou a deixar limpar a sala, eu posso mudar os móveis? Então toda vez eu mudava os móveis, porque eu passei por essa fase. Era algo divertido para mim. Até eu começar a limpar outras partes, a cozinha, o banheiro. Eu lembro que aos 11 anos, dia do meu aniversário, a minha mãe falou, você pode lavar o banheiro? Ia ter uma festinha. Eu falei, lavar o banheiro, eu pensei assim comigo. Ela falou, sabe que no dia do aniversário, quando você faz algo, você aprende algo, você nunca mais vai esquecer. Foi uma pegadinha, né? Mas assim, eu lembro que eu lavei com outra percepção, porque eu tô aprendendo, eu tenho 11 anos, eu preciso aprender a lavar o banheiro. Ela incentivou. Incentivou, não foi algo assim, um castigo. Bem no dia do meu aniversário eu vou lavar o banheiro. E eu tava preparando a casa porque ia ter uma festinha, então eu vou deixar o banheiro limpinho. Então foi isso. Então eu encarei de uma forma diferente. Talvez se fosse, não, você vai lavar sim, porque daqui a pouco chega um monte de gente aí e você vai ter que lavar porque é tua festa. Então eu acho que é toda a forma de falar que faz toda a diferença. A comunicação assertiva, né, pastora? Comunicação assertiva é nós pensarmos qual é o objetivo que eu quero com isso que eu estou falando. Sim. É eu pensar antes de falar. Claro que às vezes você não vai pensar, falou, repara. Sim. Né? Mas o que eu quero ensinar? Eu quero ensinar meu filho a limpar um banheiro? Então, vamos pensar nos detalhes desse banheiro e vamos fazer a primeira, a segunda vez juntos. Olha, filha, esse paninho aqui é para o espelho. O box você vai limpar com esse produto. O lixo também tem que ser tirado. Esses aqui são... Eu lembro que teve uma fase que eu comecei a fazer isso, né? Olha, esses aqui são os panos de chão, esses aqui são os panos de tirar pó. E eu fiz isso detalhadamente. A primeira vez ainda não ficou bom. A segunda também não ficou bom. A terceira também não ficou bom. Até eles irem pegando aquele jeito, né? O que era... aquilo que eu gostaria que eles fizessem. Isso é um tipo de ideia que nós temos que pensar assim, né, pastora? Um dia eles vão casar.
Sim. Um dia eles vão trabalhar fora. E nós queremos zelar por esse princípio da excelência, né? Eu sempre digo lá em casa, vamos fazer direitinho. Vamos dar o nosso melhor, seja para o que for. Isso acontece todo dia? Não, tem dia que faz do jeito que der, porque nós estamos com pressa, alguma coisa assim. Mas esse princípio ele já foi estabelecido. E também traz um senso de pertencimento, não é verdade? Puxa, essa casa também é minha. Tô cuidando de algo que é nosso. Eu vou zelar. Eu acho que isso é muito importante. Sim, muito importante. E também quando você vê que teu filho não é mais o mesmo, não é mais aquela criança, e você dá uma resposta também em amadurecer, em aprender, em procurar até mesmo uma terapia, em buscar no Senhor, em conversar com pais. Isso é muito válido, não é, Paty? Você conversar com outros pais que já passaram por aquela fase, já têm filhos adultos, filhos casados. Esse aconselhamento também é muito importante. Muito, muito, pastora, porque assim como os adolescentes precisam de uma referência, eu, enquanto mãe, também preciso de uma referência, né? Então, é muito especial poder ver o comportamento de outros filhos e perguntar para esses pais o que você tem feito que está dando certo. Eu quero fazer também. Né? Acho muito válido essa comunicação. Não se isolar, puxa. Não quero abrir minha dificuldade, minha dor com meu filho. Eu acho que isso... o nosso amor pelos nossos filhos tem que nos mover a esse lugar também de vulnerabilidade. Sim, e eu penso também, né, pastora, que, como eu disse anteriormente, nós vamos errar. Sim. E tem coisas que nós vamos errar e eles vão precisar se curar depois. Sim, não tem como passar assim, é ileso. Né? O Mateus, quando ele foi para o college, né, os primeiros meses foi um tempo de cura interior. E ele ligou, né, para mim, ele falou, olha mãe, eu preciso perdoar você por essa memória. É fácil para mim, enquanto mãe, isso aconteceu com o Ney também. Ele também recebeu uma ligação. Né? Primeiro ele recebeu, depois eu recebi. Não é fácil a gente saber, né? Mas nós temos que ter essa consciência que tem coisas que eles vão, depois o Espírito Santo vai curar. Né? Mas aquilo que nós temos consciência, que não somos mais ignorantes, a gente pode melhorar. Com certeza. Né? Sempre tem espaço para melhorar. Com a ajuda do Espírito Santo e esse coração quebrantado. Redes sociais nos dias atuais validam e formam a identidade do adolescente. Como utilizar as redes sociais de maneira saudável? Penso assim que poderíamos usar essa palavra de uma construção responsável, né? As redes sociais hoje elas formam identidade, né? Hoje existe um vício nas redes sociais, né? Muitos aplicativos, Instagram, TikTok, tanta coisa, tanta informação que hoje os adolescentes têm. Mas eu lembro quando a primeira vez que o Mateus teve acesso ao celular, né? Eu não me lembro exatamente que idade foi, mas eu lembro que nós sentamos com ele. Primeiro que ele não ganhou um celular novo, ele ganhou um celular que passou pelo pai, passou por mim, daí chegou nele. Né? Ele não ganhou o top das galáxias, né? Até para valorizar. Sim. Né? Então, quando chegou essa fase da gente entender que ele precisava de um celular, nós sentamos com ele, nós falamos, olha, Mateus, com a Maria Eduarda também, né? O mesmo procedimento. Nós falamos, olha, nós vamos estar dando para você esse celular, e esse celular é para que você converse conosco, para que você responda as mensagens, para que nós possamos nos comunicar em situações emergenciais, para que você converse agora com seus amigos, você já é adolescente, né? Você precisa de um celular, porém com algumas regras. Quais são as regras? Se eu perceber você na mesa com o celular, tem consequência. A consequência vai ficar alguns dias sem celular. Né? Então, eu vou responsabilizando. A partir do momento que eu coloco uma regra, eu estou dizendo assim, ó, você está consciente dessa regra? Ato e consequência. Se você decidir por uma atitude contrária àquilo que nós combinamos, vai ter uma consequência. Se eu perceber que você está, sei lá, nós estamos em família, com os avós em casa, com os tios e com as tias, ou você está na igreja e as pessoas estão conversando com você e você está com o celular na mão.
você vai receber uma chamada de atenção. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Porque você precisa olhar para as pessoas, você precisa interagir com as pessoas. Outra regra que nós colocamos foi: celular não fica no quarto no período da noite. Todos os nossos celulares ficavam na sala, né? Então, eu mesma vou despertar você, até que chegou uma hora que a gente comprou aquele despertadorzinho bem simplesinho, né? Até que chegou o momento, e nessa conversa eu lembro que eu falei assim: então, Mateus, é o momento de você provar para nós que nós podemos confiar em você. Nós estamos confiando de lhe dar o celular com algumas regras. Mas a hora que você provar para nós que nós podemos confiar em você, você vai poder ficar com o celular um pouco mais. Né? Então a gente colocou esses limites. E nisso ele foi, para ele foi ganho amadurecer. Foi um amadurecimento. Uhum. Hoje, né, pastora, acho que é bem importante nós, quando a gente fala lá, supervisionar, né, construir uma relação de confiança. Isso também está falando das redes sociais. Nós podemos sim dizer para os nossos filhos: olha, isso daqui não é conteúdo para a tua idade, não quero que você veja esse tipo de coisa, se aparecer alguma situação como essa, eu quero que você traga para mim. Estabelecer essa relação de confiança, de supervisão desse filho correr para os pais e não dos pais. Né? Hoje nós temos acesso a muitas informações. Eu tenho visto alguns adolescentes, não sei se a pastora já ouviu falar do Dark Romance. Não. É um tipo de livro ou de filme que os adolescentes acessam no TikTok. Né? Então tem muita informação sobre isso e é um tipo de conteúdo que não é para adolescência. Então você pode comprar pelo Kindle na Amazon gratuitamente esse tipo de leitura. Então essa supervisão também é saber o que os meus filhos estão lendo nas redes sociais, o que eles estão assistindo. Né? É estabelecer com eles, deles vir até mim e perguntar: mãe, eu posso assistir isso? Quando eu não sabia o que era, eu assistia primeiro. Sim. Ou quando foi chegando uma determinada idade, que eu via que já existia um amadurecimento, eu falava: então vou assistir juntos. Né? Mas esse Dark Romance é um conteúdo que fala sobre relacionamentos sexuais conturbados. Né? Então pesado, é um conteúdo pesadíssimo para a adolescência. Né? Então é importante que os pais estejam atentos. Né? Mas é fácil para o adolescente mentir para os pais? Muito. É fácil. Então percebe, pastora, como eu tenho que estabelecer essa supervisão e essa relação de confiabilidade antes que chegue a fase da adolescência. Eu preciso ter o coração dos meus filhos, eu preciso saber comunicar bem com os meus filhos. Não basta proibir, né? Não Porque eu basta acho que o proibir ainda deixa aquela coisa mais atraente. E a hora que ele tiver a oportunidade, tá na casa de um amigo, tá na casa dos avós, que eles, né, os pais não estão ali, eles vão acessar. Vão acessar. Porque, inquestionavelmente, tem aquela curiosidade ainda maior. Então, eu acho esse lugar, eu vou assistir com você e nós dois vamos conversar depois sobre o conteúdo. Né? E na adolescência, eles gostam muito de fantasia. Mas tem livros maravilhosos de fantasia. Né? Eu vou até colocar um aqui, que é o Lágrima de Vidro, que é uma fantasia cristã, que fala sobre a alma humana e o resgate de Jesus sobre a nossa alma. É um livro assim maravilhoso, todo adolescente deveria ler. Que lindo. E eu passei a ler esse tipo de livro por atender os adolescentes, porque eles falam assim: Paty, você tem que ler, você tem que ler. Daí para mim entrar no mundo deles, eu vou lendo os livros também. E na nossa época, talvez você lembre, aqueles livros... eram os romances, Sabrina, aquilo era erótico, exatamente. Totalmente erótico. Que é mais ou menos esse Dark Romance. Porque eu lembro que eu não era tão da minha fase, eu lembro que um dia eu peguei, comecei a ler e eu vi que era totalmente erótico, então não me atraiu. Eu gostava de ler revista, sim, a minha fase foi da Capricho, já tinha alguns conteúdos que eu também achava pesado, e até um dia eu cheguei a perguntar o que era aquilo. Perguntei para minha mãe e para minha tia, elas ficaram meio assim chocadas com a pergunta, mas foram respondendo conforme dava, porque não era para adolescente, era para a jovem, a revista Capricho, no geral, né? E não é um conteúdo cristão, então é mais sem filtro mesmo, né?
Mas essa supervisão, o que você está lendo, né? Se interessar no mundo do filho, né? Sim. Às vezes vai criando esse distanciamento. Ele sabe o que está vendo, deixa ele. Tá me dando paz. Às vezes existe isso, né? Tá me dando paz, deixa que fique lá, né? Então, isso é um engano. Sim. Essa paz é um engano. É como um casamento, né, pastora? Se perder essa conquista do casamento, né? Você tem 20 anos de casado e você não buscar conquistar, esse relacionamento vai esfriar. Sim. Com os filhos é a mesma ideia, da mesma forma, né? Eu preciso estar buscando áreas em comum com os meus filhos. O que ele gosta, né? Que nem a Maria. O que ela gosta? Correr. Agora ela é 5K, 10K, né? Então a gente tá nesse mundo dela, né? Incentivando. O que mais que ela gosta? Corinthians. Então vamos assistir jogo do Corinthians com ela, né? Então, o que o Mateus gosta? Livros. Então vamos ler os livros que o Mateus gosta, né? E quando a gente tem 2, 3, 4 filhos, é mais desafiador ainda, porque você vai ter que achar áreas em comum com cada um deles. Verdade. Né? Talvez não vai ser todas, mas se você encontrar uma área em comum, isso vai gerar aproximação, né? Sim, com certeza. Eu lembro que a minha mãe me ouvia muito na adolescência e eram umas histórias assim que tinha muita graça para mim. Era o meu universo na escola, o que acontecia, de quem eu gostava. Mas eu lembro assim, meu Deus, eram umas coisas tão sem pés, sem cabeça. Era o meu mundo. Mas ela ouvia com muita atenção e deixava aquilo. Parecia muito importante. Nossa, de fato é importante. Isso que eu tô falando é importante. Sim. Então eu acho essa validação e o meu pai com o meu irmão na questão de sair, era o skate, a fase dele foi o skate, então ele sempre foi junto, nunca deixou ele ir para as pistas sozinhos, sozinho, então nisso ia até os amigos que os pais não iam, então ele iam toda uma turma junto, e o meu irmão fala que aquilo protegeu ele das drogas, porque era um ambiente que tinha droga, não tinha como não ter. Sim, né? Então, mas a presença do pai e aquela companhia e ele sentir prazer de estar junto protegeu. Então, você sabe que pode. Eu falei, esse amor, essa doação protege, né? Sim. Eu lembro que quando o Mateus e a Maria Eduarda também fizeram 11 anos, nós estipulamos para eles ler Provérbios todo ano. Todo ano vocês vão ler Provérbios. E eu lembro que a gente sentava na mesa e eles iam trazendo aquilo que eles iam aprendendo, porque Provérbios é muito rico, né? Rico, assertivo, né? E fala muito sobre o caráter, sobre a conduta de um homem e da mulher, né? Ensina sobre princípios e daí depois a gente fazia essa supervisão. E essa semana, o que você aprendeu? Né? Porque nós, assim como nós precisamos ser treinadores emocionais, comportamentais, nós também temos que ser treinadores espirituais. Verdade. Né? Nós precisamos orar e pedir Espírito Santo que os meus filhos tenham uma experiência única com o Senhor. Né? E às vezes eu vejo os pais assim, mas ele tá saindo, ele tá fora. Talvez esse adolescente não teve uma experiência. Então nós, enquanto pais, né? O novo nascimento, nós temos essa responsabilidade, né? De conduzir os nossos filhos à leitura da palavra, mas tornar isso gostoso, isso divertido, né? Tornar isso assim uma essência, um princípio na nossa casa. Eu lembro que várias vezes, e isso às vezes acontece, de nós combinarmos, vamos no culto das 10h30. Daí a gente levanta cedo e tal, e vai tomando aquele café, de repente você vai falando da palavra, e um fala aqui, daí já pega a Bíblia, daí conecta com um livro que o outro leu, a gente vai conversando e aquilo vai se tornando dinâmico, rico, e a gente perde horário. Gente, vamos no culto das 18, vamos terminar essa conversa. Que lindo. Sabe, essa flexibilidade, né, da intencionalidade também de trazer a palavra para o centro da mesa. Sim. Né, dos filhos ver que nós estamos orando, os filhos ver que nós estamos falando em línguas, né, eles querem copiar. Sim. E às vezes aquela questão, não, eu só vou fechar a porta do quarto, vou orar. E eu acho que enquanto tem eles em casa ainda tem que deixar a porta um pouquinho aberta, para que eles passem e possam ver a prática. Exatamente. Então eu acho que isso é muito importante. O uso excessivo da tecnologia pode provocar desequilíbrio cognitivo, transtornos de atenção, ansiedade e depressão e mudanças de humor? Sim.
Veja, pastora, neurologicamente, existe uma fase no cérebro do adolescente que ele passa por uma chamada poda neuronal. O que isso quer dizer? Quer dizer o cérebro que ele está buscando desenvolver habilidades mais sofisticadas. Então, essa poda é como se fosse uma limpeza que o cérebro necessita fazer para mudar o comportamento, mudar a visão desse adolescente, porque ele está num processo de desenvolvimento. Então, o que acontece? Nessa fase da adolescência, eu costumo dizer assim que é muito importante você proporcionar experiências novas para o seu filho. Por exemplo, fazer exercício físico, fazer uma caminhada, fazer corrida, ir para uma academia, fazer algum tipo de luta, instrumentos, fazer aula de algum instrumento, fazer coisas diferentes. Porque nessa poda neuronal, o que vai acontecer? Essa limpeza vai tirar aquilo que não serve mais, porém eu preciso trazer novas habilidades, eu preciso proporcionar essas novas experiências. O nosso cérebro ele é setorizado, né? Então, quando existe essa limpeza, ao mesmo tempo que o cérebro está fazendo essa limpeza, ao mesmo tempo novas áreas precisam ser desenvolvidas, né? Elas já estão formadas, mas é como se elas precisassem acordar. O que acontece nas redes sociais? Você só tem um estímulo. Por mais que você veja, sei lá, culinária, esporte, um podcast do Divinamente, alguma coisa assim, é o mesmo estímulo. Então, isso pode prejudicar, né, tanto cognitivamente, quanto no comportamento, né, quanto emocionalmente, que é aquele adolescente que ele só tem uma relação com as redes sociais. Né? Quando a gente diz assim, pais são treinadores, é mais ou menos, deixa eu pensar num exemplo. Digamos que eu estou ali, isso nunca aconteceu, mas eu vou dar um exemplo como se fosse meu. Eu estou ali com a minha filha, passando no corredor da igreja e alguém cumprimentou ela. E eu não vi ela cumprimentar. Eu olhei e não vi que ela cumprimentou. Eu posso dizer assim para ela... Isso é desenvolver uma habilidade sofisticada. Filha, você percebeu que tal pessoa te cumprimentou? Sim, eu cumprimentei. Pois é, mas eu não vi a sua boca mexer, eu não escutei o som da sua voz e na minha visão parece que você ficou exatamente igual do jeito que você estava. Então, o que é importante? Você mostrar que de fato você cumprimentou aquela pessoa. Então, quando alguém te cumprimentar, se garanta de que a pessoa soube que você cumprimentou. Isso é estimular algo sofisticado no cérebro. Não ser chato, porque parece, estou exigindo demais. Não é? Não, é ter essa sensibilidade. Né? E a relação com as redes sociais proporciona muito disso. Você só se relaciona com a rede, né? Que você não conversa, você não interage, né? E quando você precisa interagir socialmente, você não sabe. Não consegue. Né? Então, vai prejudicar, sim, cognitivamente, como emocionalmente, como socialmente. Até para futuros relacionamentos amorosos, né? Exatamente. Ou, por exemplo, né, pastor, a rede social é um lugar que você coloca opinião e não tem muita consequência. Sim. Né? Você pode ter um comportamento ali que seus pais nem vão saber e nem vai ter, talvez, uma consequência ali naquele primária, ali naquele exato momento. Mas por isso da supervisão, né? Cuidar com que os nossos filhos estão se alimentando, porque isso vai gerar vai acarretar problemas na identidade deles, né? Esses dias eu ouvi um pai dizendo assim para mim: você acredita que a minha filha agora ela está na vibe fitness? Só que olha o que ela faz. Ela coloca um prato na mesa com bastante salada, um pouquinho de arroz, uma carne e muita salada, tira foto, dispara ali no Instagram dela, só que ela come 4 pratos daquele. Então, olha a identidade distorcida. Eu coloco na rede social aquilo que me traz uma satisfação momentânea, mas eu não tenho autocontrole. É um engano. Cresce aquilo, o engano dentro. Exatamente. Então, olha a importância da supervisão de novo.
eu preciso, juntamente com meu filho, supervisionar as informações que ele está recebendo. Sim. Né? Gerar nesse adolescente um processo crítico, né? Um julgamento daquilo que é bom para mim e daquilo que não é. Outra informação que é bem importante é que quando o nosso filho é adolescente, tem ali o sistema límbico, né, no cérebro, e tem o córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. E nessa variação hormonal e emocional, ele está ativo e a todo vapor. E o córtex pré-frontal é a área responsável pelo julgamento, pela tomada de decisão, pelo comportamento de risco por ato e consequência. Só que essa parte do cérebro, apesar dela já estar formada, ela não está completamente desenvolvida. Então, olha a importância, pastora, de nas diversas áreas da vida do adolescente, nós também fazermos essa supervisão. Porque esse cérebro ainda não tem a completa consciência de julgamentos, de criticar aquilo que é bom ou que não é para mim. Sim, às vezes os relacionamentos perigosos na escola, né? Aquele amigo que parece, digamos, ele é o popular, mas às vezes a popularidade dele justamente é por conta de muitas coisas erradas que são feitas por ele, mas ele acaba sendo atraído por aquela pessoa popular, né? Então, você trazer aquele olhar, mas olha o que ele está fazendo, olha como que ele age, olha as atitudes, né? Então é todo esse cuidado, né? Protege muito, né? E até mesmo de pessoas mal intencionadas hoje, que acaba tendo acesso a um adolescente através das redes sociais, através de um telefone, se passando por um adolescente, né? Então, exatamente. Saber que existe esse perigo e ele poder se proteger. E para encerrar, a adolescência é um período de grandes desafios, possíveis de ser vencidos com sucesso ou não. O que fazer? Sim, é possível, né, obter sucesso nessa fase dos nossos filhos, mas novamente a gente tem que pensar na palavra construção, né? O que eu estou construindo, o que eu estou semeando, né? E isso volta lá na fase da infância, né? Eu preciso ter essa consciência de que eu não posso chegar na fase da adolescência sem ter me preparado, né? Eu preciso já saber quais são os desafios que eu vou enfrentar. Então eu busco esse autoconhecimento, eu busco essa regulação emocional em mim, para que eu possa olhar para o meu filho de uma maneira a acolher a fase que ele está vivenciando, né? Então, quando eu me treino, fica mais fácil eu treinar o outro. Sim. Né? E se eu olhar para esses desafios como algo que eu não tenho capacidade de lidar, provavelmente isso vai ficar mais pesado. Mas sim, nós temos essa capacidade de lidar, né? Nós podemos buscar conhecimento científico, nós podemos também buscar a principal ferramenta, que é a presença do Espírito Santo, né? A palavra, ela é composta de inúmeros princípios, inúmeros valores que eu posso ir depositando nessa fase já desde a infância, para treinar o meu filho para ser um adolescente que ama Jesus Cristo, acima de todas as coisas. Né? Se tem algo que vai preservar a adolescência do meu filho, é uma busca pelo Espírito Santo, é conhecer Jesus Cristo, é saber o poder da cruz, é ter essa vida espiritual, esse relacionamento de proximidade, essa devocional. Né? Como é lindo a gente poder ver os nossos filhos dizendo assim: eu vou fechar a porta do meu quarto porque eu vou ter um tempo com Deus, eu vou fazer minha devocional. E ficam tempos e tempos ali. Né? Depois vem assim com o olho tudo vermelho, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou isso, e aquilo vai movendo uma família a um lugar de busca intensa pelo Espírito Santo, de santidade. Sim. Mas nós não podemos, pastor, esperar chegar à adolescência. Sim. Nós precisamos nos precaver, né? Nós precisamos nos prevenir, nós precisamos buscar conhecimento antes. Porque a gente faz isso quando engravidamos, né? A gente engravida, a gente começa a ler livro e buscar as fases da infância. Na adolescência não é diferente. Sim, com certeza. Eu creio que humanamente
nós não somos incansáveis, nós nos cansamos. E às vezes nós precisamos dessa força que vem do alto, porque sim, através do Espírito Santo nós nos tornamos incansáveis, porque através dele, fisicamente às vezes fala, meu Deus, eu já fiz tantas vezes esse mesmo caminho, eu já falei tanto sobre isso, mas lembrar que vai valer a pena. Eu acho que a palavra para adolescência é diligência. É dos pais, né? Eu creio que vai valer a pena, né, pai? Talvez você, mulher, o pai e mãe que estão passando um tempo difícil, desafiador, eu creio que esse tempo vai passar, com certeza vai passar, e todo o teu esforço, todo o teu cuidado, todo o seu amor derramado sobre esse adolescente, a instrução, a presença, tudo isso vai valer a pena, você vai ver isso frutificar na vida do seu filho e na vida dos seus filhos, né? E que você venha ser encorajada nesse dia, por este vídeo, por esses ensinos tão poderosos que nos edificam tanto. Paty, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães, para os pais, para a família em geral nesse dia. Então, eu vou deixar aqui um versículo que está lá em Provérbios 20, no versículo 6, que diz assim: como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro. Nós, enquanto pais, nós precisamos buscar este lugar em Deus, de tratarmos a nós, as áreas da nossa vida, a nossa família com justiça e com integridade. Os nossos filhos veem isso em nós, certamente o fruto desse desenvolvimento será muito proveitoso e muito produtivo, será um fruto agradável. E vou deixar aqui mais uma dica, pastor. Eu acredito que é muito importante nós amarmos o corpo de Cristo, nós ensinarmos os nossos filhos o quanto a igreja como corpo, o quanto os discipulados que nós vivenciamos, eles mudaram a nossa história. Então, não acredite que você tem que ser perfeito para os seus filhos. Sim. Mostre a sua transformação em Deus. Amém. Que precioso. Muito lindo isso. E que você, querido, possa colocar esses princípios em prática. Esse lugar mesmo que não é perfeição, realmente não seremos, não existe famílias perfeitas, não existe filhos perfeitos, e nem se deve comparar, né, os seus filhos, mas entender a sua realidade, o que é importante para a sua casa, para os seus filhos, e o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar graça necessária para todo novo dia e para cada filho em suas estações. Deus abençoe e até a próxima.